Olá! Hoje farei uma introdução ao tema mapeamento de processos com a utilização de uma notação BPMN. Antes de mais nada, quero lembrar que o fluxograma de processos é uma das ferramentas, uma das técnicas mais utilizadas em análise e, dependendo do objetivo, pode ser fundamental. Embora haja várias formas e notações para representar processos, abordaremos hoje a notação BPMN. As notações BPMN surgiram pela necessidade de elaborar, de desenvolver um mecanismo simples de representar os modelos de processos de negócio e, ao mesmo tempo, garantir a complexidade inerente dos processos. O BPMN foi o resultado de um acordo entre os fabricantes de ferramentas de modelagem para unificar as notações. A notação BPMN proporcionou um refinamento da técnica de representar processos e foram desenvolvidos vários modelos de diagrama. Falaremos aqui de dois tipos de modelos de diagrama: diagrama de processo e diagrama de colaboração. Os diagramas de processo podem ser simples ou abstratos. O diagrama simples apenas apresenta as atividades do processo sem se preocupar em explicitar suas interações com outros processos. No diagrama abstrato, o objetivo é ressaltar a interação entre mais de um processo, cada um representado num retângulo ao qual chamamos de piscina. Porém, na piscina do processo em análise, desenha-se suas atividades integralmente e no processo de interface não há nenhuma representação de atividade, apenas identificam-se as suas interações com as atividades do processo em análise. Os diagramas de colaboração apresentam as piscinas de cada processo que se deseja representar. Porém, somente a piscina do processo em análise, que é o principal, deverá apresentar todas as atividades deste processo. Nas demais piscinas, que são as dos processos secundários, bastam as atividades onde ocorrem as interfaces. Para se mapear um processo, independentemente da notação, é preciso conhecer o conceito de instância. Cada vez que um processo é iniciado, uma instância é criada. Numa empresa, podemos ter várias instâncias acontecendo ao mesmo tempo, porém somente uma é desenhada. O que promove o início de um processo chamamos de gatilho. A cada gatilho, uma instância é criada. Por exemplo, num processo de reclamação do cliente, a ligação do cliente para o atendimento da empresa é o gatilho. A notação BPMN é formada por 4 tipos de elementos. Primeiro, objetos de fluxo. Esses são os principais símbolos de representação. Objetos de fluxo podem ser eventos, atividades e os gateways, que são os controles dos fluxos. Objetos de conexão são representados por setas e demonstram os diferentes tipos de conexão entre os símbolos. O que conecta todos os objetos de fluxo do processo é chamado de fluxo de sequência e é representado pela seta inteira. Este não sofre interrupção, desde o início até o fim do processo. O que representa a interação entre as atividades de processos diferentes em piscinas distintas é o fluxo de mensagem, este é tracejado. E os que associam os objetos de fluxo aos artefatos ou que representam um fluxo de exceção são os que chamamos associações, estes são pontilhados. As partições são retângulos onde a gente desenha os elementos do processo. Cada processo pode ser desenhado dentro de uma partição a qual chamamos de piscina, e esta piscina pode ainda estar dividida em raias. Cada raia pode representar um ator ou função do processo, e assim fica mais fácil identificar quem ou que áreas executam as atividades do processo. Os artefatos nos auxiliam a deixar o fluxograma mais compreensível. Estes podem ser objetos de dados, muito usado para representar algum documento que é gerado pela atividade ou que contenha regras do negócio e, portanto, apoia a execução da atividade. Grupo, que é um tracejado que pode ser colocado no entorno de um grupo de ícones, sejam eles atividades, eventos ou gateway, para ressaltar algum aspecto em particular. E o texto livre, onde se pode anotar maiores informações sobre um objeto de fluxo. Na próxima aula, iniciaremos a utilização da ferramenta em BPMN Visage e iniciarei a apresentação das atividades e seus ícones. Até lá!